A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de João, no seu capítulo 3, no verso 16, um versículo muito conhecido que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O título da nossa reflexão é O Plano Perfeito. Tudo começou com um plano chamado de Plano Perfeito. Deus elaborou um plano para reconciliar o ser humano consigo mesmo. Como sabemos, o pecado original do primeiro homem trouxe consigo também um abismo. Um abismo esse que fez separação entre o homem e Deus, a saber, o pecado, fruto da desobediência do homem e da mulher. A partir daí, caro ouvinte, o pecado passou a ter legalidade sobre a vida do homem, de tal maneira que essa distância, ou seja, esse abismo, aumentou de forma exponencial. E o homem passou a ser amante de si mesmo, arrogante, pecaminoso e também cético em relação a Deus. Passou até mesmo a questionar a existência do próprio Deus. Jesus Cristo, ele é o único capaz de cumprir esse plano. Quais aspectos ratificam que Jesus Cristo foi o único capaz de cumprir o plano perfeito? O texto que nós lemos, o versículo, ele nos apresenta alguns aspectos. Vejamos o primeiro. Base do plano. A base do plano perfeito é o amor incondicional de Deus, porque Deus amou. A base desse plano foi fruto do amor de Deus para com o homem que estava distante dele. Outro aspecto, a intensidade do plano. A intensidade do plano tem como fundamento, vamos colocar assim, a própria base do plano, que é o amor. Porém, a intensidade do plano é um amor intenso. Por isso que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não amou de qualquer maneira, mas de tal, dando uma ênfase, uma intensidade deste plano. Outro aspecto é o alvo do plano. Eu e você, que no texto está falando acerca do mundo, porque Deus amou o mundo. Então esse plano tinha um alvo. Esse plano também tinha uma finalidade. A finalidade deste plano era a salvação. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse plano também tem uma profundidade, o melhor. Deus deu o seu único filho. Deus deu o seu melhor para que este plano fosse perfeito. E também esse plano tem uma condicional, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, único filho, para que todo aquele que nele crê, então não é qualquer um, somente para aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui já está dizendo que aquele que não crê vai perecer e não vai ter uma vida eterna ao lado de Cristo. Então esse plano perfeito, ele tem uma base, ele tem uma intensidade, ele tem um alvo, ele tem uma finalidade, ele tem uma profundidade e ele tem uma condicionante. Mas quem executou esse plano? Quem executou esse plano perfeito chama-se Jesus Cristo. Quem pagou o preço durante a execução desse plano perfeito? Jesus Cristo entregando a sua própria vida naquela cruz. Quem perdeu após a conclusão deste plano? Quem perdeu foi a morte, o pecado e o inimigo das nossas almas. Quem venceu após a conclusão do plano perfeito? Jesus Cristo.
e todo aquele que nele crê e o aceitou como seu único e suficiente Salvador. Esse plano é um plano perfeito. Por que estamos falando acerca deste plano perfeito? É para fazer justamente um link, uma ligação com o que estamos celebrando no dia de hoje. Nós estamos celebrando a Páscoa. E o que significa a Páscoa? A Páscoa, no hebraico, é Peshach, que significa a passagem. Essa passagem está descrita no Antigo Testamento como sendo a libertação do povo israelita da escravidão no Egito. A Páscoa ela era celebrada pelos judeus para comemorar a liberdade conquistada pelo seu povo. E para isso Deus usou Moisés, para que esta missão, para que esta celebração, para que tudo isso ocorresse. Moisés foi o responsável da passagem da escravidão para a liberdade. O Senhor que instituiu a Páscoa, quando os israelitas saíram do Egito, e eles deveriam, como forma de celebração, tomar um cordeiro sem mácula, sem ossos quebrados, assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pão asmo. Cordeiro sem mácula. João 1,29, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus, que veio a este mundo para pagar um alto preço e cumprir o plano perfeito, para que eu e você pudéssemos ter salvação, para que eu e você pudéssemos ter alegria, paz. Foi Jesus Cristo que levou sobre si as nossas dores naquela cruz. Jesus Cristo nos salvou da escravidão do pecado. Jesus Cristo nos salvou e nos dá a oportunidade de vivermos uma nova vida na sua presença. Jesus Cristo, quando ele venceu a morte, quando Jesus Cristo ressuscitou, ele nos garantiu a passagem da morte para a vida, da vida de pecado para uma vida de busca à presença de Deus. Moisés, no Antigo Testamento, foi aquele responsável pela passagem do povo de Deus da escravidão do Egito para a liberdade na Terra Prometida. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida em abundância. Ele veio para nos resgatar da morte e nos garantir a vida eterna. Hoje, eu sei que muitos lembram, e nós temos que fazer isso, da morte de Cristo. Porém, a nossa lembrança não pode focar somente no sofrimento. Isso foi fato. Ele sofreu. Pois a missão de Jesus seria cumprida somente se ele sofresse por nós, ao ponto de dar a sua vida. Isso tudo fazia parte do plano perfeito. Mas devemos olhar para o terceiro dia, onde Jesus Cristo ressuscitou e venceu a morte, para que todo aquele que o tem como Senhor e Salvador possa também vencer esta morte, que tanto intriga o ser humano. O plano perfeito de Jesus para a vida eterna e também para o tempo que temos nesta terra hoje. O plano perfeito não foi somente para a vida eterna, o principal foco é a vida eterna. Mas em nenhum momento o Senhor nos abandona no período em que estamos aqui nesta terra vivendo. O plano é perfeito por isso, nos garante a vida eterna por meio do preço que foi pago por Jesus na cruz, porém nos dá a oportunidade de vivermos uma vida abençoada nesta terra. Vida com aflições, com lutas, porém com Jesus Cristo em nossa vida, nos dando a oportunidade de vencer os obstáculos, nos dando a oportunidade de sermos vitoriosos nesta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O que isso significa? Se você buscar, se nós buscarmos a presença de Deus, nós vamos ser vitoriosos nesta terra.
Mas lembrem-se que para você ser vitorioso, você tem que lutar. E às vezes a luta faz com que você perca algumas batalhas. Mas não vai ficar prostrado nestas batalhas, porque uma guerra é formada de diversas batalhas. E o Senhor, estando conosco, nos fará vencer as batalhas suficientes para vencermos a guerra. E hoje, contextualizando tudo isso que nós estamos falando, Jesus Cristo, assim como ele ressuscitou no terceiro dia, e eu e você também ressuscitaremos um dia, Jesus Cristo, ele também quer hoje ressuscitar algumas coisas que podem estar mortas em sua vida. Jesus Cristo quer ressuscitar a sua esperança. Se porventura você está ouvindo este áudio, você acha que não tem solução para o seu problema, Jesus Cristo quer ressuscitar a sua esperança. Ele quer fazer a sua esperança nascer de tal forma que vai gerar uma fé tão grande no seu coração, que vai conduzir você à busca dele e você vai alcançar os seus objetivos. Não se detenha, creia. Jesus Cristo quer ressuscitar os seus sonhos. Você já teve sonho, mas os obstáculos da vida, as batalhas perdidas, fez com que você parasse. Mas Deus está dizendo para mim e para você, não deixe de sonhar. Coloque os seus sonhos na minha presença e eu lhe farei vencedor, e os seus sonhos serão realizados dentro da minha vontade para a sua vida. Jesus Cristo quer ressuscitar o seu casamento, o seu relacionamento conjugal, que hoje, se em algum momento houve algum problema, Deus, ele quer restaurar. Ele quer ressuscitar o casamento que está em luta, o relacionamento conjugal. Jesus Cristo quer ressuscitar a sua família, que hoje ela está dividida. Jesus Cristo quer ressuscitar a família que morreu, aquela família unida, aquela família onde as pessoas se amavam e por empatia se colocavam no lugar da outra e ajudava a outra, era ajudado, vivia em comunhão. Jesus Cristo quer ressuscitar esse tipo de família. Jesus Cristo quer ressuscitar o seu desempenho profissional. De repente você teve uma queda, um problema que só você e Deus sabe, que foi o estopim para que o seu desempenho profissional viesse a cair. Mas levante a cabeça, a solução é Jesus, e Ele quer ressuscitar o seu desempenho profissional. Ele quer colocar você na posição em que você merece estar. Jesus Cristo quer ressuscitar a saúde. Muitas das vezes passamos por enfermidades, mas Jesus Cristo, Ele quer ressuscitar também a nossa saúde. Para isso temos que buscar a sua presença, pedir para que Ele nos oriente, seja pela cura divina ou até mesmo pela cura vinda dos médicos. Jesus Cristo quer ressuscitar suas emoções. Jesus Cristo quer ressuscitar a sua autoestima. Você não é, muitas pessoas podem ter dito a você, você não é ninguém, você não vai chegar a lugar nenhum. Você é isso, você é aquilo. Jesus Cristo está dizendo que você é a imagem e semelhança do Senhor. Ele quer o melhor para você. Ele está querendo levantar a sua autoestima e dizer, siga em frente. Você é alguém. Eu quero dizer para você que independente da luta que você esteja passando, você tem as suas, eu tenho as minhas. Mas uma coisa é certa. Jesus Cristo morreu na cruz, mas o terceiro dia chegou. Ele ressuscitou e venceu a morte. Então eu quero, em nome de Jesus, dizer para você que o seu terceiro dia chegará. A sua vitória vai chegar. Você vai ressuscitar seus sonhos, sua família, seu casamento, seu desempenho profissional, sua saúde, suas emoções, sua autoestima. Porque é Ele. Como diz aquela canção, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Não dê ouvidos a Páscoa fake. A Páscoa que trata de ovos, de chocolate, coelho, isso não é Páscoa. A Páscoa, como nós vimos aqui, é a conclusão, é a concretização do plano perfeito, é a passagem da morte para a vida, que quem garantiu isso foi Jesus Cristo. Não percamos o foco da Páscoa. Páscoa não é ovos de chocolate, não é bombom, não é coelho. Páscoa é Jesus Cristo ressurreto, vencendo a morte, se entregando por mim e por você, vencendo a morte. Que Deus possa abençoar a sua vida.
que o plano perfeito possa estar pulsando em seu coração. Plano perfeito esse chamado Jesus, para que você realmente viva na plenitude e celebre a verdadeira Páscoa. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.